Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato, Terapia Integrada. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas necessidades humanas plenamente e extremamente importantes que vão mudar aí, talvez, alguns conceitos que você tem sobre si e também sobre a vida. E vou contar hoje com um apoio diferente aqui, que é o apoio de uma literatura, de um livro que eu estou lendo, de um médico chamado Dr. Gabor Maté, e o livro é O Mito do Normal: Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente. Então, eu vou usar alguns trechos aqui do capítulo 7 desse livro para justamente trazer as informações. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? Eu já há 9 anos estudo essa questão do autoconhecimento, da questão humana, de olhar para a nossa questão do amadurecimento, para as nossas dores, nossos traumas, feridas emocionais, e, claro, como ter ferramentas e recursos para poder transformar e construir uma vida leve, realmente ter paz, sentir alegria, sentir satisfação e, sim, lidar com os desafios do dia a dia de uma maneira confiante e que isso possa ser natural, porque é na vida de todo mundo. Então, como fazer isso? E aí vem esses conhecimentos. Algumas semanas atrás, eu disponibilizei ali sobre a pirâmide de Maslow, que também está ligada às necessidades básicas do ser humano. E vim com o Gabor para complementar esse assunto. Então, nós vamos falar aqui de apego e autenticidade. Pelas palavras do Dr. Gabor Maté, eu vou ler para vocês o que é o apego, ok? Deixa eu só achar aqui, ó, porque eu fui para lá e para cá no livro e já viu, achei. Então ele fala assim: o apego, conforme definiu meu colega e antigo coautor, o psicólogo Gordon Neufeld, é o anseio por proximidade. Proximidade com os outros, não só no sentido físico, mas também emocional. Seu principal objetivo é facilitar o ato de cuidar ou a condição de ser cuidado. Para o bebê humano, em especial, que ao nascer é um dos mais imaturos, dependentes e indefesos animais que existem, e que assim permanece de longe pelo período mais longo, a necessidade de apego é obrigatória. Sem adultos de confiança, propensos a cuidar de nós e sem nosso impulso de sermos próximos desses cuidadores, simplesmente não conseguiríamos sobreviver nem por um dia sequer. Então, ele vai falar justamente dessa questão e que isso está arraigado no nosso modo de sobrevivência. E também, obviamente, vão promover determinados comportamentos para que isso aconteça. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Na primeira infância, nossa dependência é algo obrigatório e de longa duração. Tudo, desde o choro até a fofura, dois sinais impossíveis de ignorar, transmitidos pelos bebês, é um comportamento intrínseco criado pela natureza para fazer com que nossos cuidadores continuem sendo gentis e atenciosos. Mas a necessidade de apego não termina quando largamos as fraldas. Ela segue nos motivando ao longo de toda a vida. Daí eu acho interessante que ele complementa da seguinte forma: o que distingue nossos primeiros relacionamentos de apego é que eles foram um modelo de como vamos abordar todos os nossos relacionamentos importantes, muito depois de já termos saído da fase de dependência total. Nós os levamos para nossas interações
com cônjuges, sócios, patrões, amigos, colegas. Nós os levamos para todos os aspectos de nossa vida pessoal, profissional, social e assim por diante. Então, olha só como é algo que é muito forte. E aí, depois, ele vem falando da autenticidade. E por que que eu quero trazer essas duas necessidades? Porque em algum momento elas vão ser conflitadas, elas vão ser ali levadas a um conflito. E aí, quem será que vence? E quando uma delas vence, o que vai acontecer na sua vida? Bora lá? Vamos falar um pouquinho de autenticidade. Então, ele fala assim: existem várias definições para autenticidade, mas eis uma que, na minha opinião, melhor se aplica a esse debate. A qualidade de ser verdadeiro em relação a si mesmo e a capacidade de moldar a própria vida com base num profundo conhecimento desse verdadeiro eu. Em sua essência mais concreta, a autenticidade significa simplesmente o seguinte: reconhecer nossos instintos quando eles surgem e honrá-los. E depois ele explica que a raiz da palavra autenticidade é a palavra autos, em grego, que significa si, que tem uma relação próxima com o autor e autoridade. Logo, ser autêntico ou autêntica é honrar uma noção de si advinda de uma essência própria, única e genuína. De outras maneiras, o Gabor fala, conectar-se a esse GPS interno e usá-lo para orientar-se. Agora, olha que coisa linda, que isso é real. Todos os estudos que eu já fiz é real. Uma noção saudável de si não impede de cuidar dos outros ou de se deixar afetar ou influenciar por eles. Não é algo tão rígido, mas sim expansivo e inclusivo. E aí, olha como é interessante. Então, nós temos o apego, que é essa proximidade, que é o vínculo, que é essa questão relacional, mas também a nossa individuação, a nossa autenticidade, nós sermos nós como seres únicos que fomos criados. E aí, o que ele fala? Justamente o que aconteceria, ele faz a seguinte pergunta: olha. O que acontece quando as circunstâncias jogam uma contra a outra duas necessidades inegociáveis? Então, agora eu vou ler para vocês o que que acontece. Lá na infância que vem para a vida adulta, ó. A afirmação criança boazinha não grita, dita num tom irritado, traz em si uma ameaça involuntária, mas muito eficiente. Crianças com raiva não são amadas. Ser bonzinho, ou seja, enterrar a própria raiva e se esforçar para o pai ou a mãe aceitá-lo, se torna para a criança uma forma de sobreviver. Ou então, a criança pode internalizar a ideia de que só sou digna de amor quando estou fazendo bem as coisas, o que a predispõe a uma vida de perfeccionismo e rígida identificação de papéis, sem contato com sua parte vulnerável, que precisa saber haver espaço para o fracasso ou até mesmo para ser apenas uma pessoa comum e ainda assim receber o amor de que precisa. Embora as duas necessidades sejam essenciais, existe uma ordem. Durante a primeira fase da vida, o apego invariavelmente vem primeiro. Assim, quando os dois entram em conflito mais adiante na vida de uma criança, o desfecho está praticamente pré-determinado. Se a escolha for entre esconder meus sentimentos até de mim mesmo e conseguir os cuidados básicos de que preciso, e ser eu mesmo e passar necessidade, escolherei todas as vezes a primeira opção. Assim, nosso verdadeiro eu vai se adaptando aos poucos
numa trágica transação na qual garantimos nossa sobrevivência física ou emocional, abrindo mão de quem somos e de como nos sentimos. Gente, é muito forte. Mas olha que também uma coisa que eu gosto de colocar aqui, que isso não é regra absoluta. Então o Gabor fala assim: o fato de não escolhermos conscientemente esses mecanismos de adaptação os torna ainda mais tenazes, porque nós não temos consciência disso. A criança simplesmente faz porque ela precisa sobreviver. Não podemos simplesmente expulsá-los com a força de vontade quando eles não mais nos servem, justamente por não termos lembrança deles um dia não terem estado ali, nem noção de quem eles são. Então, imagine como é. Se você não tem nem consciência de que eles estão aí, como é que você vai então? Vou lá, vou empurrar, vou jogar para debaixo do tapete, como eu costumo falar. Então, o que que vai acontecer? Vou complementar com uma outra fala dele aqui, tá? Daí eu vou fazer as minhas considerações. É revelador perceber que muitos dos traços de personalidade que passamos a acreditar ser nós mesmos e dos quais talvez até sintamos orgulho, na verdade, exibem as cicatrizes de onde, num passado remoto, perdemos a conexão conosco. As origens dessas cicatrizes são mais evidentes no seu formato, por assim dizer. Em muitos casos, a origem de traços específicos pode ser rastreada até tipos específicos de ferida. Como assim? Por exemplo, se não recebemos a atenção plena e incondicional de que todos precisamos, uma das formas de nos proteger dessa privação é começarmos a nos preocupar com a beleza física ou outros atributos ou capacidades passíveis de chamar atenção. Olha lá na vida adulta. Pessoa que se excede nesse sentido. Ela começa a querer chamar a atenção pela beleza física, por inteligência, por capacidades e tudo mais. Uma criança que não tem uma experiência de si como um ser digno de amor de modo consistente e incondicional, pode muito bem, quando adulta, tornar-se assustadoramente amável ou charmosa, como no caso de vários políticos ou personalidades da mídia. Alguém que não for valorizado ou reconhecido por quem é no início da vida pode desenvolver um apetite desmedido por status ou riqueza. Se não conseguimos nos sentir importantes apenas por quem somos, podemos buscar significado, nos tornando ajudantes compulsivos, síndrome, essa que conheço bem. Então, ele está falando dele ser médico, tá, gente? Até a profissão aqui interfere no caso dessas defesas, desses mecanismos que estão ligados ao apego. Então, ele fala que nós vamos fazer compensações. Então, ele fala assim, ó, e a última parte desse truque de desaparecimento desse conflito é o seguinte: na nossa cultura, muitas dessas compensações para aquilo que perdemos são consideradas não apenas normais, mas até mesmo valorizáveis, admiráveis. São valorizadas como força e elas normalmente vão assumindo o lugar da nossa autenticidade. Então, é uma coisa que vira ali um ciclo vicioso. Então, gente, olha como é sério a questão não só de nós olharmos para nós com segurança, com respeito, com amor, validar nossos sentimentos, expressar as nossas emoções, como também entender que as coisas elas vão crescendo ao longo dos anos. Por exemplo, o apego é necessário, ponto. Mesmo na vida adulta, nós nos relacionamos com tudo, com a vida, como ele citou aqui, em todas as esferas, a gente vai levar a forma como foi para nós. E sim, a maior parte das vezes, nós temos lacunas. Você quer ver algumas? Volta lá nos meus vídeos sobre medo, sobre traumas.
vocês vão ver quais lacunas, quais outros resultados que ficar longe da autenticidade e até mesmo ir para um apego doentio pode levar. Eu não vou ficar fazendo tantas outras considerações, porque, no meu ponto de vista, o livro ele já traz, né, esses trechos que eu compartilhei com vocês aqui, eles já trazem muitas questões profundas, muitas mesmo. E eu espero que com isso você possa procurar um cuidado, um acompanhamento personalizado para você parar de reprimir, para você parar de suprimir a sua essência. Isso traz muita doença, gente. Inclusive, o livro vem citando muitas, e eu estudo a psicossomática há muito tempo, traz mesmo, porque você acaba ficando tão desalinhado, tão desconectado de si, que o corpo começa a te convidar para olhar e, por conta de tanto querer aí não ser excluído, acaba sendo aí o movimento do caos para dentro e é complicado. Então, eu diria para você que se hoje esse vídeo aqui, com essa leitura, com esses pontos, valeu a pena para você, curte, comente e compartilhe para que isso chegue para outras pessoas que também estão precisando desse movimento de transformação e cuidado. Inclusive, tá, na descrição desse vídeo, eu deixo o meu contato para que você possa também procurar o apoio dentro do Método 100, do qual eu sou idealizadora, e trabalhamos ali junto com a questão corpo, emoção e mente, ok? Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!